Uma dieta balanceada a partir do seu próprio corpo, a partir do lugar onde você vive e da estação do ano é super indicada pelo Ayurveda e eu já conversei sobre isso aqui em outros momentos. Mas hoje a gente vai dar um passinho além sobre a questão dos hábitos alimentares em relação ao Ayurveda. Sabia que existem 8 fatores de hábitos alimentares que o Ayurveda comenta, indica, sugere para você manter a sua boa saúde, melhorar a capacidade da sua digestão e, portanto, do seu metabolismo e reequilibrar naturalmente seu corpo com o alimento? Pois é, existe. E é sobre isso que a gente vai falar essa semana inteira, porque no episódio de hoje eu vou falar 4 desses hábitos alimentares e no próximo episódio, na quinta, eu vou falar os outros 4. Combinado? Então, bora lá! Antes você já sabe, ainda não está inscrita ou inscrito aqui no canal? Se inscreve no canal do YouTube. Não segue lá o Spotify? Então siga Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações de onde você estiver. Bora conversar sobre os 8 fatores de hábitos alimentares que são super importantes para a Ayurveda. Bora lá! Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu já vou logo começar diretaço falando dos 8 fatores, beleza? Porque assim a gente já vai conversando, comentando, batendo papo e a gente já entra logo no tema. Então, fator número 1, Prakriti. Prakriti é a natureza. Natureza de quem? O Ayurveda leva sim em consideração, e isso é muito importante, a natureza do alimento. Então, por exemplo, você pode pensar num feijão preto. O feijão preto, ele é pesado, ou seja, ele tem por natureza o peso aí nesse processo digestivo, no fluxo digestório e assim por diante. Então essa é uma característica desse feijão. Agora se a gente pensar no feijão moyashi, ele é leve por natureza. Então por isso a gente utiliza a natureza, ou seja, a prakriti do alimento, né, da substância que você vai escolher, para sim pensar na própria alimentação. Se eu preciso de mais peso na minha alimentação e estou com uma boa digestão, eu vou em um alimento. Se eu preciso de mais leveza, eu vou buscar outros alimentos, beleza? Segundo, Karana, é o processo, é como a comida é feita ou como um determinado medicamento natural é feito. Então, por exemplo, a forma de fazer, sim, ela modifica a propriedade de determinado alimento. Então, vou dar um exemplo bem legal que tem no Ayurveda. Coalhada. A coalhada, se a gente for se alimentar de coalhada assim, sem fazer nada com ela, só coalhada sendo coalhada, vamos dizer assim, e uma pessoa tem edema, ela vai piorar esse edema, certo? Por quê? Porque ela tem qualidades, ou seja, características, entre aspas, semelhantes às do edema. Agora, a própria coalhada, quando ela é batida, feito um processo para ela se tornar o famoso leitelho, que é como se fosse esse líquido ralinho aí que surge, que é feito a partir da própria coalhada, que ele é um super digestivo, ele combate, por exemplo, os edemas. Ele contribui para a diminuição dos edemas. Por quê? Porque o leitelho vai aí estimular Agni, vai melhorar o seu fluxo digestório. Por isso, melhorar, portanto, o metabolismo, trazer leveza para o corpo. Então, a gente tem uma substância que passa por um processo e muda suas qualidades. A mesma coisa a gente pode pensar aí na questão do fazer o ghee, né? Então o ghee é a manteiga sem sal, né? Pura, sem sal e etc, que vai ser clarificada. Esse é um processo de purificação dessa manteiga. Então, enquanto manteiga tem lactose, quando você termina de fazer o ghee, a gente retirou toda a lactose. Esse é um exemplo, ou seja, um exemplo evidente de como a característica desse alimento modifica. Terceiro fator, Samyoga, combinação dos alimentos. Um alimento, ou melhor, 2 alimentos isoladamente, eles podem ser super saudáveis. E de repente, quando você junta esses alimentos, a combinação entre eles não é uma combinação que resulta uma boa saúde para o corpo, por exemplo. E a gente encontra muito isso nos alimentos incompatíveis, que grande parte deles, a gente está falando de alimentação saudável quando eles estão separados. E quando a gente junta, ferra tudo. Um exemplo disso, o mel e o ghee. Mel e ghee são super saudáveis. Agora acontece que se a gente junta na mesma proporção, ou seja, na mesma quantidade em termos de peso,
né? Então vamos supor que eu junto 1 grama de ghee com 1 grama de mel e vou tomar isso daí. Eu estou, na verdade, prejudicando o meu corpo porque ele se torna um alimento incompatível. Então ele se torna uma combinação ruim para a saúde. E a gente tem outras, né? Então, por exemplo, muitas frutas com leite, a própria ideia de fruta com iogurte, para o Ayurveda é bastante pesado. Então tem vários alimentos incompatíveis que a gente utiliza no cotidiano, que é importante saber quais são esses alimentos e aprender a utilizá-los em menor quantidade possível e de vez em quando. Por quê? Para manter a boa capacidade de digestão do corpo e não acumular toxinas, beleza? Quarto fator, Racha, a quantidade. A quantidade é uma coisa bem interessante no Ayurveda. Por quê? Porque a gente não está falando só de, põe 1 colher de arroz, 2 tais de não sei o quê. Não, não é disso exatamente. Também passa por aí, mas não só. Quando a gente fala de Racha, a gente está sim se referindo à quantidade de alimentos, de artigos dietéticos ingeridos, não só durante uma refeição, mas ao longo de um dia inteiro. Então, pensar aí que é muito importante fazer refeições com seus horários definidos e etc, para ingerir ali a alimentação naquele horário, naquele momento, para melhorar a digestão, né? E não ficar beliscando, por exemplo, ao longo do dia, isso é uma questão. Mas a segunda questão também está relacionada com a qualidade dos alimentos e também, neste caso de quantidade, não só assim, se eu devo comer 1 ou 2 colheres de arroz, não é isso, porque ela não é padrão para todo mundo. Depende do quê? Depende do seu próprio corpo. Então você não tem que nem sentir fome e nem comer em excesso. Isso é uma coisa. Segunda coisa, o tipo de alimento que você come, a qualidade, ele deve estar balanceado aí com o seu corpo. Então, se eu tenho muito peso, eu preciso diminuir peso, eu vou ter, então, a maior parte das minhas refeições com itens que tenham qualidade. Na qualidade a leveza, por exemplo. E o contrário também é verdadeiro. Se eu preciso ganhar nutrição, ganhar peso ali no meu prato, eu vou ter a maior parte dos itens, alimentos que me gerem nutrição, que aumentem um pouco o meu peso. Desde que, e aqui é um ponto muito chave que você vai anotar para sempre e nunca mais vai esquecer. Desde que essa quantidade esteja adequada à sua capacidade de digestão, ao seu metabolismo. Então, diz os clássicos, assim, nos clássicos do Ayurveda, diz o seguinte, que até mesmo as comidas mais leves, se elas são ingeridas em grande quantidade por uma pessoa que está sem capacidade de digestão ou que está com uma digestão muito lenta, essas comidas são prejudiciais e vão virar ama. Então, é pensar sempre nos diversos fatores e não apenas em um. Certo? Anota isso tudo bonitinho, guarda no coração, na mente, no bloco de notas do celular, onde você quiser, nas suas anotações, quem tem aí um caderno para isso. E na quinta-feira eu volto para a gente conversar sobre os outros 4 fatores de hábitos alimentares com a Ayurveda, beleza? E a sua saúde digestiva vai ficar show de bola. Até quinta-feira. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!